Comparação entre o Violeta Cup A e o Luma A Intenso. Então esse é o modelo da Luma tamanho A para fluxo intenso, e esse é o modelo Violeta Cup tamanho A também. Os dois são indicados para quem tem o colo alto e fluxo super intenso, e quem já tem filhos. A gente vê que a diferença do corpo deles, o Luma é mais cilíndrico, o Violeta Cup é um pouquinho mais alongado. Os dois têm mais ou menos o mesmo comprimento. Talvez o Luma seja um pouquinho maior. A haste do Luma é bem mais curta. Essa haste não está cortada, ela é assim mesmo. E a haste do Violeta é um pouquinho maior. O Violeta tem essas ranhuras para ajudar a remover. O Luma não tem ranhuras, o que eles têm são as pétalas que ajudam a remover, tirar o vácuo. De diâmetro, o Violeta Cup com certeza tem o diâmetro maior. Aqui. Vamos colocar os dois. Assim dá pra ver bem que o Violeta Cup tem o diâmetro um pouquinho maior do que o Luma A. A diferença nos furos, o Luma A tem os furos mais abertos e o Violeta Cup tem o furo menorzinho. E eu vou colocar um pouquinho de água no Violeta A e depois eu vou passar pro Luma pra gente ver a diferença na capacidade. Eu vou encher ele até os furos. A gente vai ver a capacidade de cada um deles até os furos. Aqui, não sei se dá pra ver a aguinha ali. E aí eu vou jogar essa água no Luma pra ver qual dos dois tem maior capacidade. Os dois têm exatamente a mesma capacidade até os furos. O Luma transparente eu acho que dá pra ver melhor o nível da água, onde ela tá indo bem abaixo dos furos, exatamente aonde os furos começam. Essa é a capacidade oficial do Luma, eles dão todas as capacidades deles oficiais que tem no site, são a capacidade do coletor até os furos, e não até aqui em cima. Então os dois têm exatamente a mesma capacidade. Os dois são ótimos para quem tem fluxo bem intenso, bem mais intenso do que o meu. Então tá aí comparação entre o Violeta e o Luma na capacidade. E agora a gente vai dar uma olhada na maleabilidade dos dois. O Luma tem a borda mais grossa, o Violeta Cup tem uma bordinha fina. A do Luma mais proeminente. E de maleabilidade, sem dúvida alguma, o Luma é mais rígido. Vamos trocar os dois de lugar aqui. Empurrar novamente. A gente vê que o Luma tem a borda mais grossa e mais rígida que o Violeta Cup. A diferença de silicone é visível também. O Violeta tem um silicone mais opaco. O Luma tem um silicone mais liso e mais brilhoso. E o Violeta tem aquela parte mais lisa do lado de dentro e a parte mais opaca do lado de fora. Então, basicamente é isso. Os dois são coletores bons para quem tem colo alto, fluxo super intenso, quem já tem filhos, principalmente quem já teve vários partos. E os dois têm uma qualidade muito boa. A grande diferença é a maleabilidade mesmo. O Luma é um coletor mais durinho que o Violeta. Então, se você tem preferência por um coletor mais maleável, Violeta. Se você tem preferência por um coletor mais durinho, mais rígido, é com certeza o Luma. Mas de capacidade, os dois estão
né, ali bem similares. A diferença é que o violeta, apesar do Luma ter mais capacidade aqui nessa parte de baixo, o violeta tem mais capacidade na parte de cima por causa do diâmetro maior. Então tá aí a diferença entre o violeta Cup A e o Luma A Intenso.